Eu quero completar a palavra, se Deus nos permitir. Quero ser mais rápido hoje, porque depois da palavra a gente tem ainda algumas coisas importantes. E estou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito, a palavra que Deus tem nos dado. E vou passar os slides aqui rápido, para que a gente chegue à última parte dessa palavra, né? Nós estamos falando sobre Jesus, a igreja e a nossa missão. E ontem Deus começou a nos falar sobre o propósito divino, de sermos a exata imagem e semelhança de Deus. Porque a palavra diz em Gênesis 1:26, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus falou com muitos irmãos, e alguém me disse assim: a palavra que você está entregando é a palavra que a gente tem que continuar a viver em todo o tempo. E eu creio que é isso mesmo, porque Ele nos preparou para isso, para sermos a sua imagem. E o propósito de Deus é revelarmos Cristo Jesus em todo lugar. O versículo lá também que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. O que Deus quer é que por meio de nós possamos manifestar a fragrância do conhecimento de Deus em todo o tempo. É uma ação da igreja contínua. É o tempo todo Deus usando e falando através da igreja. E a gente sabe que isso tem que cair inteiramente no nosso espírito. Acho que não está passando aqui, minha amada. Então, agora sim. Então, a gente quer entender como foi a questão que Jesus, ele falava e fazia todas as coisas. Me lembrei de um versículo que está em Atos, no capítulo 1, no versículo 1, ó Teófilo, a palavra diz sobre: comecei a ensinar, a fazer e a ensinar. Então ele tinha uma prática o tempo todo de vida, então, com Deus, com os irmãos e com os de fora, em todo o tempo. Atendia todas as prioridades, sem nenhuma deficiência na mordomia do tempo. Jesus conseguia ser eficaz, porque fazia tudo simultaneamente, alcançando plenitude em todas as áreas. E aí Deus colocou no nosso coração, sobre a questão do relacionamento dele com Deus, com os irmãos e com os de fora. E com os de fora nós vamos falar hoje, para terminarmos essa palavra. Como que ele atendia a essa prioridade, ou todas essas prioridades? É porque ele ouvia Deus, em todo o tempo ele buscava o Senhor, tinha comunhão. E o que Deus está nos chamando é a comunhão, relacionamento com Ele, em todo o tempo. E todo o processo também com os irmãos. A nossa vida tem que ser com os irmãos, em todo o tempo, ensinando, formando, com princípios, mas através do exemplo. O que Deus quer é que possamos dar o exemplo em todo o tempo. Ele trabalhava as lições com o modelo que ele era, a própria vida. Então, por isso, nós temos que estar com Jesus, como Jesus em todo o tempo estava com seus discípulos. Aí a gente vai para o outro slide, que a gente entendeu, alguns de pouco tempo para cá, alguns de muitos anos para cá, dezenas de anos, que de fato não é lá o lugar, mas que o lugar é aqui. Nós somos a igreja, amém? E a igreja vive um relacionamento vivencial. Então, a gente quer ser a expressão mais visível de Cristo em nós, que é a esperança da glória. E o reino de Deus, em todo o tempo, a gente tem que entender que não é uma liturgia, uma religião, mas é, de fato, o testemunho que nós damos como templo e morada do Espírito Santo de Deus. Lembrando Lucas capítulo 17, versículo 21, quando de fato a palavra diz: o reino de Deus está
dentro de vós. E alguém disse assim para mim também, depois da palavra de ontem: às vezes nós não temos noção da profundidade disso, mas tínhamos que literalmente aplicar a nossa vida, compreender em todo o tempo o que Deus está falando conosco. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, corpo de Cristo, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Alguns também compartilharam comigo o entendimento que essa palavra é da hora, é o avivamento para a igreja, é o tempo que a gente vai entender que essa é uma onda forte que Deus está nos dando, e a gente tem que estar surfando nessa onda, lá na crista da onda. Cristo em nós, a esperança da glória, é a palavra que Deus tem nos dado. Já não temos mais novidades, mas temos a novidade de vida, que a palavra diz que nós temos que viver em novidade de vida. Louvado seja o Senhor. Agora, isso para nós será um avivamento, ou é um avivamento. Vamos tomar posse dessa palavra no nome de Jesus, e eu quero esse avivamento, essa santificação na minha vida. Quero vasculhar a minha vida em todo o tempo, porque a gente chega nesse slide, né, que compara aí a questão dos dois ministérios e essa questão da glória. O ministério de Moisés, exterior, visível, baseado em sinais físicos, é verdade, a face dele brilhava, mas nós temos recebido da parte de Deus algo que é interior, transformador, e é importante a gente se concentrar nessa verdade, que a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. É como se estivéssemos subindo em todo o tempo uma escada, e somos transformados de glória em glória. Aqui diz também sobre a questão que era passageira, intermitente, desvanecente, precisava reabastecer. No entanto, o que Deus deixou para nós é a experiência permanente e contínua. Então, de glória em glória, nós somos o tabernáculo de Deus. Amém? Essa é a vontade de Deus, sermos tabernáculo, sermos casa de Deus. A minha casa será chamada casa de oração. Alguém que encontra conosco está suprido de oração, de testemunho, de vida, de poder, de milagres. Ministério da condenação, o efeito. Mas nós temos o ministério da justiça e vida, que é Cristo em nós. Então nós temos que dar mais importância às questões mais interior. Não significa que a gente despreza todo esse milagre exterior, porque isso é sinal para os que creem, e a gente quer, não desprezamos. Hoje no nosso tempo lá, os irmãos vão conhecer aqui um projeto, que está falando dos 5, dos 7 e dos 9 dons, né? A questão todos os ministérios, a manifestação de Deus através dos dons espirituais, e também o serviço de Romanos também. Então nós queremos entender isso, e entendendo isso, a gente tem que lembrar de algumas experiências que vão nos marcar para sempre, e lembrar agora principalmente desse versículo de 2 Coríntios 3:18, que a palavra fala o quanto Deus faz conosco algo em maior proporção. Eu sei que alguns estão cansados, o dia que foi intenso, mas eu quero pedir ao Espírito Santo que desperte o seu espírito tremendamente para esse tempo, e foi intencional colocarmos a palavra agora no início, para que você pudesse receber mais. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir para concentrar no que Deus está falando conosco, e nós queremos que o Senhor opere esse milagre. E o foco então que nós estamos vivendo é de uma vida
interior. Nós queremos essa vida interior. Tivemos com os presbíteros lá, compartilhando de uma forma leve alguns assuntos que são delicados, um pouco mais graves. Mas o Senhor nos deu graça, porque parece que do nosso interior, e é o que diz a palavra, está fluindo um rio de água viva. Louvado seja o Senhor. E nós queremos sim ser a própria imagem, transformados pelo Senhor, uma réplica do Senhor. É a formação do caráter de cada um de nós, o testemunho de vida, encarnando Jesus na nossa vida. Então nós queremos essas coisas acontecendo com cada um de nós, e Deus nos trabalhando essa questão de irmos rumo a essa plenitude. Aí a gente chega em Efésios, capítulo 4, versículo 12, que temos falado muito, né? Nós memorizamos sempre Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, né? E aliás, o capítulo 4 de Efésios é espetacular. Em todo o tempo Deus nos fala grandes coisas, né? Então, a primeira verdade, aí a estatura de Cristo, a perfeita varonilidade, a plenitude de Deus, a unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, o aperfeiçoamento dos santos, do desempenho do seu serviço. Então nós não queremos só uma palavra para dar ibope, não. Eu creio que Deus pode até nos dar uma palavra que gera um sucesso, mas não é bem isso que a gente está focado. Se Deus quer isso, é obra dele, e da maneira que ele quiser. Mas o que nós queremos é que a vida de Deus, ela seja o tempo todo enraizada em nós e sermos alicerçados em amor. Eu creio que uma marca que Deus tem nos dado é essa marca do amor. Vamos insistir nisso, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando não tem amor, não tem Deus. Qualquer prática que nos falta o amor, não tem Deus. A gente tem que notar isso, amados. Por isso que não tem que haver briga, confusão, discussão, separação de irmãos, porque o amor, a Bíblia diz, é o dom supremo. Amém? Louvado seja o Senhor. E nós queremos isso, não deixar que sejamos destruídos de maneira nenhuma, inclusive na compreensão de teologias que nos divide. Não adianta, a teologia que divide, ela não provém de Deus. Se a gente quer uma teologia pura, santa, a gente tem que de fato pagar um preço, para que o outro irmão compreenda, se essa visão desse irmão, essa compreensão, ela é teológica, boa para Deus e para a igreja. Então que ele tenha paciência com aqueles que ainda não enxergaram. É o que a palavra nos ensina, né? E Efésios continua falando, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o homem interior. Então essa é a vontade de Deus. Queremos estar totalmente focados nisso, para a glória de Deus, e que Deus vá fazendo essas coisas grandes em nós. Aí a gente chega onde a gente tem que continuar, nesse slide. A partir daqui, eu quero que você, então, compreenda, porque o que Deus tem me falado sobre essa questão da compaixão? A gente não quer desequilíbrio em nenhuma área, a gente não pode parar a questão do evangelismo, estamos focados o tempo todo na questão do caráter. Queremos o caráter, queremos o evangelismo, a oração. Nada pode interromper a obra que Deus quer fazer através de nós. A obra social, como temos feito no sertão e aqui também em outros lugares, os irmãos puderam testemunhar hoje a respeito dessa ação contínua da igreja. E o discipulado tem que gerar isso, não é aquela situação de você ter aqueles irmãos lá dentro de casa o tempo todo, olha para a cara deles há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, e ninguém produz nada.
o que a gente quer é que Deus trabalhe através da nossa vida para que a gente alcance os de fora. Qual que é o motivo de estarmos aqui? Eu sei que Deus está nos alcançando a cada dia, mas a gente não tem que estar em ambientes fechados e uma situação egoísta, porque de fato é dando que se recebe. Foi alguém que deu a sua vida por nós, e que nesse passo que alguém deu para estar conosco, para pregar a palavra, isso também vai requerer tempo, dedicação, oração. Então o que nós também queremos é essa intensidade do id. Vendo ele, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então, o versículo aí, se a gente pode começar, pode colocar esse versículo, Mateus 9, 36 até o versículo 38. É um versículo de muita importância para aquilo que nós estamos compartilhando. Mateus 9, 36 a 38. Vamos ler juntos? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Aleluia. Nós cremos nisso. Eu não sei se acontece com você, mas acontece comigo, amados. Eu saio para a rua e eu fico maravilhado quando tenho contato com pessoas. O nosso problema da gente não conseguir produzir, da gente não trazer mais aquele frutinho, mais aquela pessoa convertida, é que o nosso contato é muito com crente. Alguns de nós só vivemos com crente o tempo todo. E quando nós estamos lá, por exemplo, num consultório, aquelas pessoas assentadas, ou quando a gente vai falar com alguém, o que eu tenho para dar para as pessoas? É Jesus. Eu tenho que ter isso em mente o tempo todo, porque as coisas, e eu tenho notado isso, amados, as coisas que estão ardendo no meu coração com fogo, é em todo o tempo proclamar a palavra. Eu quero que todas as pessoas que passem por mim, eu quero dar a palavra, eu quero dar a minha vida, eu quero repartir o meu coração, o que tenho, porque de fato em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 até o versículo 20, nós conhecemos bem essa palavra e já memorizamos. Certamente Jesus, aproximando-se deles, falou-lhe dizendo: juntos, toda a autoridade Amados, eu podia dizer aqui que o resumo de tudo isso é: sim, Deus me alcançou, foi tremendo, mudou minha vida, mudou meus valores, mudou meu coração. Deus tirou um homem perdido, sem chance, morto, mal. Fiz um exame agora, recentemente, tem que abrir aqui para as câmeras. Com os meus 73 anos, deu sífilis positivo. E a médica: sífilis? Mas aí procura um infectologista, tem o nosso médico aí, Tiago, companheirão, né? Amigo. Ele disse assim: não, preocupa não, a situação é que você tomava muito bezetacil naquele tempo da sua vida toda confusa. O que está aparecendo nesse exame é uma cicatriz
uma cicatriz daquele tempo. E de fato, amados, eu tive uma vida complicadíssima. E quantas vezes me automedicava. E tem lá aquela situação positiva, mas que de fato é de um passado bem longínquo. Louvado seja o Senhor. Então Deus já operou esse milagre, me curou totalmente. Para que Deus me curou, me salvou? Para que Deus mudou os meus valores de família? Para que as pessoas conheçam essas coisas, todas. Quantos testemunhos nós temos entre nós, e que precisamos dar, e cessamos de falar, e diante desses versículos aqui que nós acabamos de ler, tem uma multidão aflita, exausta, sem saber para onde ir, e Deus quer mudar a nossa vida, onde nós chegarmos, com quem nós estivermos. Eu sei, amados, que o testemunho não é esse só de abordar uma pessoa, nós temos também que fazer um evangelismo intencional. Faça, procura portas abertas, seja numa escola, pessoas lá que estão no trabalho, que as pessoas conheçam a Cristo através da sua vida. Essa é a vontade de Deus. Testemunha, porque tem gente que lida com algumas pessoas há tantos anos, e ele é aquele discípulo oculto de Jesus, né? Porque nunca falou que ele serve a Jesus. A gente tem que expor a nossa fé, expor a nossa vida, e deixar Deus falar através de nós, porque não cremos, amados, que Deus quer um povo que está murchando. É bom a gente ter problema aqui no almoço, a gente não ter mais espaço, é bom a gente ter que dividir salas aqui, é bom mesmo. Tomara a Deus que não caiba, ainda cabe talvez para o ano que vem, mas se acontecer um milagre conosco, se produzirmos na realidade, se trouxermos mais pelo menos irmãos, e gente que Deus vai levantar por essas cidades, imagina quanta alegria da gente ter presbíteros aqui novos, né? Esse ano tem mais consagração, né, de pessoas inclusive mais jovens. Louvado seja o Senhor por isso. E nós cremos que Deus quer levantar esses homens, porque eles vão ser usados por Deus para que a igreja possa avançar, multiplicar. Eu fico incomodado que com tanta riqueza a gente tem que ter um resultado maior, uma multiplicação maior. Isso me incomoda, no sentido de ficar gemendo, clamando ao Senhor, que Deus trabalhe isso em nós, né? E aí nós temos que perguntar, e eu pergunto para você, o quanto as atividades que nós temos têm alcançado os de fora. Pensa bem, a gente trabalha muito para dentro, e temos tido um bom resultado, mas a gente não pode ficar só engordando. Obesidade pode ser problema, engorda de conhecimento, sem trazer um resultado. E a palavra diz, em João no capítulo 15, versículo 16, João 15, 16, não foste vós que me escolheste a mim, não foi nós que nos escolhemos, amados, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Para quê? E a Bíblia diz, vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então, Deus nos designou para darmos frutos. O propósito, o objetivo, a vida de Deus em nós, é a gente, com a graça de Deus, ganharmos aquela pessoa, aquele amigo, aquele vizinho, em nome de Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Essa dinâmica do que Deus está fazendo conosco, essas coisas que Deus está operando em nós,
tem que incluir essa atividade. O Cristo em nós, como Deus já nos falou aqui, eu sei que de fato faz com que as pessoas possam ter uma experiência com Deus, porque você fala com autoridade, com exemplo, com testemunho. Se você está num processo lá de um prédio, os porteiros do seu prédio, os seus vizinhos, eu sei que a gente pode ter problema com um e com outro, mas alguns têm que conhecer a nossa vida, o nosso testemunho, o amor de Deus que está na nossa vida. Então, a nossa prática tem que ser essa. Investimos também, nós que temos conhecido a importância de viver o caráter, a formação, a vida de Deus, de dar testemunho, incluímos também na nossa agenda evangelismo. Eu tenho falado com os irmãos, né? E fazia isso muito, alguns lembram, né? A gente pegava naquele tempo um púlpito assim como esse, a gente trazia os instrumentos, íamos para a praça, e algumas vezes não era para fazer o culto ao ar livre, é para fazer o nosso culto na praça. Não tem problema, os irmãos estão lá. Se precisar de uma licença na prefeitura, pode pegar essa licença e vai para a rua, porque ali a gente vai ter contato com outras pessoas. E às vezes a gente pensa assim, mas esse contato de rua é nóia, é gente que de repente isso, aquilo e tal, e jogamos por baixo isso aí. Mas irmãos, quantos milagres eu tenho encontrado depois de alguns anos de pessoas que a gente teve contato na rua e que viraram pai de família, aleluia, e que se converteram ao Senhor, casaram, educaram seus filhos e tem uma gratidão tremenda por aquilo que de fato Deus nos deu naquele tempo. E eu quero compartilhar um pouquinho mais sobre isso, abrindo o texto aí de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, dos versículos 3, capítulo 1, versículos 3 até 8, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 até o versículo 8, olha bem o que diz a palavra, um pouco diferente essa tradução mesmo, visto como pelo seu divino poder, é isso mesmo? Confere aí. É outra tradução? 2 Pedro, desculpa minha amada, amém, 2 Pedro, quando foi transportado assim, faltou umzinho, 2 Pedro, capítulo 1, 3 até 8, visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas, que conduzem à vida. Deus tem nos dado tudo, para nos conduzir à vida de Deus, que Deus nos falou muito ontem, é vida de Deus, manifestar em todo lugar, o perfume de Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, ter contato com pessoas que de fato, só de olhar para você, elas vão abrir o coração. Eu tenho visto isso tremendamente. Por quê? Porque tem sido doado todas as coisas que me conduzem à vida. Por isso Deus gerou em mim e gera em você a piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Vamos tomar posse, amados. O que Deus nos falou naquela primeira expressão de ontem? Prega a palavra. Eu estou pregando a palavra, eu estou dizendo que é a palavra que sustenta, é Deus que sustenta o que nós temos ouvido, o que nós temos lido. Agora nós temos que tomar posse disso, viver.
pelas quais nos tem sido dado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. E nós somos coparticipantes. Veja que a Bíblia nos joga para dentro de Deus o tempo todo, e Deus para dentro de nós. Então tem uma quantidade de versículos, é só entender isso. Eu não posso viver uma outra vida senão a vida em Cristo Jesus. Aí a partir daí, a palavra diz: livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aí a gente vai ser livre do pecado, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, livre de todo o pecado, como Deus nos falou. Então, dentro do processo da família, de casa, dentro da educação dos filhos, dentro do processo do relacionamento com os irmãos, santidade, santificação. Pecado oculto não, é viver na luz, porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então a palavra diz, Ele vai pela palavra, nos livrar da corrupção, das paixões que há no mundo. Você vai desviar os olhos, de situações que te fazem pecar. Você vai desviar a sua mão, o seu dedo, aí, dos iPhones, iPad, e ai Jesus, tenha misericórdia de nós. Se a gente não tiver cuidado, aí com a nossa mãozinha pode comprometer tudo. Então, Deus quer nos dar esse livramento em todo o tempo. Mas quem faz isso? É o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. E eu tenho pensado assim, convém santificar. E como convém? Porque é uma transformação, é um gozo, é uma alegria. E é isso que a palavra está nos confirmando mais uma vez, reunindo toda a diligência. Para vivermos isso, temos que ter diligência. Muita diligência, tem que se aplicar naquilo que Deus te chamou para viver. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos. Se isso existe dentro de nós, a gente não vai ser inativo. Eu sei que alguns de nós temos tantas outras ocupações, Temos aqui vários médicos, advogados, dentistas, Muita gente com profissões diversas, e situações tantas que Deus, não podemos nem citar a quantidade de pessoas que estão em tantas áreas na sociedade. E eu digo para os irmãos, nós temos que ser ativos no lugar que nós estamos. É tremendo ver o testemunho de alguns, como eu estou podendo testemunhar de mim mesmo, mas eu testemunho de alguns aqui, que mesmo no consultório, ocupados, eles estão naquele momento pregando Jesus, falando da palavra. É verdade, pode ter uma quantidade de gente lá, mas para atender, mas alguns estão dando testemunho que está ganhando gente dentro do consultório, e Deus fazendo coisas grandes, e o Senhor quer que sejamos como o vento, que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas Deus está soprando o seu Espírito em nós, para que façamos a sua vontade. Então, em nome de Jesus, que a vida de Deus em nós, ela possa fazer com que a gente não seja mais infrutuosos, mas que Deus trabalhe esse pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É toda a igreja, esse foi o sentimento que Deus nos colocou, Deus colocou no nosso coração, toda a igreja vivendo essa verdade. Mas irmãos, tem que ser algo, eu entendi, eu vou falar. Eu tenho tido vontade assim de pedalo 31 quilômetros, aí pedalando, ao invés de dar bom dia, eu quero dizer, Jesus é o Senhor.
Diga outra coisa. Bom dia todo mundo dá. Amém? Mas você pode dar uma coisa diferente. Você pode estabelecer uma frase aí no seu coração que as pessoas vão te surpreender, porque você vai aproveitar a oportunidade para falar de Jesus em todo o tempo. Louvado seja o Senhor. Então, o que eu quero que entendamos é que essas 3 áreas da vida de Jesus, comunhão, a situação de discipular, de formar, tem que nos levar a essa terceira verdade, junto e simultânea, que é a proclamação da palavra de Deus. Então, nessas 3 áreas, o tempo todo, Jesus, ele estava assumindo essa responsabilidade. João, no capítulo 4, versículo 35, João 4, 35, a palavra diz: e Jesus insiste com os discípulos, conosco: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejavam para a ceifa. Então, ganhar uma vida para o Senhor é algo tremendo, amados, é algo gratificante. Tem pessoas que eu quero levar comigo, trazer comigo o tempo todo, algumas cidades. Meu Deus, eu queria estar nessa cidade, para continuar esse trabalho que estou fazendo com A, com B. O irmão agora, quando eu estava em Salvador, me levou num visagista. Sabe o que é visagista? É um irmão que prepara a minha imagem, assim, o meu rosto. Ficou bonito, né? Assim, né? Meu cabelo, ele prepara aqui a orelha, prepara tudo. Eu sei, algumas irmãs e irmãos já me disseram: você está bonito, eu sei. Assim, estou de verde, quando amadurecer vai ficar mais lindo ainda. Mas isso é tão tremendo assim. Eu comecei a compartilhar com ele, e ele cortando o meu cabelo, colocando assim um estilo, esse é o último corte que foi feito, tá? Louvado seja o Senhor. Mas está combinando tudo aí, verdinho, louvado seja o Senhor. E ele começava a cortar, e eu falando com ele de Jesus imediatamente. E ele disse assim: ó, é um tal de homem falar comigo que está arrepiado, irmãos. Está acontecendo várias vezes. Poxa, eu estou todo arrepiado. Então ele com a tesoura aqui olhava para mim, olhava no espelho, e eu falando com ele de Jesus, né? E foi tão tremendo o tempo que a gente teve ali. Naquele instante passei até para o Bruno, lá de Salvador, né, Bruno? Está em contato lá, está mandando mensagem. Ele é namorado de uma advogada e tal, e eu vi que mora lá em Lauro de Freitas, né, perto dos irmãos lá, e é gostoso, porque para mim as coisas que ele disse que estava impressionado, eu estava saindo, ele não queria nem cobrar o corte de cabelo, vai embora. Eu disse: não, tem que pagar. E eu voltei para pagar. Mas ele estava totalmente impactado com aquele tempo. Louvado seja o Senhor. E eu creio que Deus pode fazer uma obra na vida desse rapaz. O nome dele é Jackson. É outro Jackson na minha vida. Louvado seja o Senhor. E Júlia, a noiva dele. Então, essas experiências, onde você vai, eu creio que Deus quer que você tenha. E aí eu quero citar Atos capítulo 2, versículo 47. Atos 2, 47. Era a igreja primitiva. Os versículos que antecedem esse versículo, né, a partir do 42, mostra que a igreja tinha oração, tinha comunhão, tinha ceia, partir do pão o tempo todo. Tremendo, eu soube a ceia aí, as irmãs tiveram um tempo tremendo, né? Quem sabe uma delas podem até dar um testemunho hoje. Estamos com a agenda aí, depois da palavra meia extensa, mas tremendo, algumas pessoas dizendo: tremendo o que Deus fez, falou, e é isso mesmo, porque a igreja, ela tinha ceia, diariamente eles partiam pão de casa em casa, dando essa mostra para nós, que a vida
da igreja se manifestava de tal maneira que, enquanto isso, né, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Eu não sei se tem um grupo aqui, ou pessoas que contam com a antipatia da igreja, mas o que Deus quer é que a gente possa, de fato, demonstrar a vida de Deus, que Deus mostra o quanto somos simpáticos. Para mim, nós devíamos ser muito simpáticos. Quando eu vejo o contato de algumas pessoas com outras, crentes, meu Deus, como é que você vai pregar o evangelho para essa pessoa depois do que você fez? Eu costumo exortar, né? A fila pode ser grande, ao invés de murmurar, você aproveita para compartilhar, porque murmurando tem um monte de gente ali, mas você aproveita para compartilhar. Então Deus quer usar em todo tempo a nossa vida, e caímos na simpatia do povo. A gente não tem que ser aqueles que estão botando pilha para confusão, mas sempre, a Bíblia diz, Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores. Nós temos que ser pacíficos, mansos, bem-aventurados mansos, diz a palavra de Deus. Então, esse exemplo de vida, de amor, de mansidão, de cooperar, de servir, de ajudar, porque Cristo está em nós, que é a esperança da glória. Eu dizia para alguém que não conseguia entender, e a outra pessoa dizendo assim, não, mas ela tem, tem que mudar, e eu percebi que eu perdi as minhas forças para dizer, mas chegou um momento que o Espírito Santo colocou no meu coração, isso com revelação, sabe aquela coisa que caiu no meu coração, eu disse para a pessoa, é Cristo em mim, em você, mas estava falando de mim, entenda, Cristo em mim, a esperança da glória. Essa pessoa não vai ser transformada com briga, com exortação, com confusão, mas vai ser transformada pela vida de Deus em mim. E eu duvido, amados, porque é promessa de Deus, se você estiver cheio da vida de Deus, as pessoas vão ficar inquietas, incomodadas, até o dia de se render, porque não há como não se render a tanto amor, a tanta doçura, a vida de Deus. As pessoas podem se render, naquele momento, se não serviu para aquela pessoa, olha, caiu uma revelação sobre esse versículo no meu coração, se não serviu para ela, eu pensei assim, não adianta eu tentar, inclusive, que ela entenda, mas eu entendi, eu praticamente naquele momento desisti do ensino para aplicar na minha vida, e foi tremendo demais. Aí eu falei na autoridade do Espírito Santo, e na autoridade do Espírito Santo eu consegui mais, porque era Deus que estava falando para aquela pessoa. Então nós temos que investir nisso, porque isso aqui é o evangelismo da igreja primitiva, que era um testemunho para a cidade, pelo estilo de vida. Atenção, se o estilo da nossa vida mudar nas nossas cidades, em nome de Jesus, você vai ganhar vida, mas temos que ser esse exército, comprometido com Deus, até que corrijamos também uns aos outros. Amado, amada, não pode ser assim, tem que dar testemunho, tem que viver para Deus. Eu creio que nós temos que insistir, e tem gente ainda brigando por situações de teologia. Irmãos, é tremendo estudar, estuda, pesquisa, não vamos desprezar isso, mas por que a gente não aplica a nossa vida no testemunho, no amor, no relacionamento, no serviço? Tem tanto serviço para fazer, e tem gente estudando, que passa do céu, tem que trazer ele um gancho, porque ele já ultrapassou tudo. Nós devíamos nos ocupar mais, e muito mais, com essas coisas,
de Cristo em nós, a esperança da glória e essa manifestação de Deus em todo lugar. É bom estarmos juntos, é verdade, mas irmãos, é bom demais que você esteja nos restaurantes, seja onde for, dentro do ônibus, do metrô, nas grandes cidades, na praia, encontra com as pessoas. Às vezes a Samia diz assim: eu estava preocupado com você. Eu falei: perdão, outra vez, eu esqueci de dizer que comecei a falar com uma pessoa aqui, e que foi bom demais o que Deus fez. Então me atrasei. Não aconteceu acidente nenhum, é só a vida de Deus. Então nós temos que gastar tempo com pessoas que não conhecem a Jesus, porque a gente fica muito absolvido com crente, o tempo todo com crente, mas busca gente que não conhece a Jesus, então a gente vai ter resultados, porque Jesus, ele estava curando o cego, a mulher lá pecadora, em adultério, o ladrão de impostos, o paralítico. Jesus estava com essa gente, mas essa gente que passa por nós, nós não tocamos nela, ou nelas, e temos que tocar nelas. Então ele estava o tempo todo com a multidão que não conhecia a Deus, e também com os discípulos, e levava os discípulos juntos, para aplicar em todo o tempo, na vida que ele estava compartilhando. Então, talvez nós temos que tirar esse monte de reunião da casa, e a gente pegar e ir para a casa deles, leva para a casa deles, ou traz eles para a sua casa. Eu já encontrei no Havaí, um grupo no shopping, que estava estudando a palavra, e era tão tremendo, porque aquilo era público. Quantas vezes Jesus ensinava publicamente, e as pessoas chegavam. Depois ele pode dar uma palavra mais específica para os discípulos, como está escrito em Mateus capítulo 5, mas ele tinha esse compromisso o tempo todo com a palavra. Louvado seja o Senhor. Vamos a esse slide agora. Sacerdotes de tempo integral. A igreja significa isso. Todos nós somos sacerdotes, tempo integral, o tempo todo. Nós temos compromisso de ir para fora. Aí dentro desse slide, em casa, eu creio que cada lar, cada um de nós, somos obreiros e obreiras do Senhor, amém? Abra sua casa para ganhar pessoas. Antes de vir aqui para aqui, a gente estava tratando de uma situação, né? Recebemos aí um pedido da gente acolher um casal, e quem pediu para acolher casal não era casal, era uma situação de fornicação. Uma situação aí, de um médico, que veio com a menina. A gente ajudou, como igreja, servimos como igreja. Até que a gente ligou, e estávamos até tratando isso agora há pouco, porque a gente descobriu que aquele moço não queria vir muito para a reunião, para a comunhão, lá para o sítio. A gente teve domingão, lá a gente podia incluí-lo em outras coisas, se ele não veio. Aí descobrimos, e como fomos entender melhor, de fato é uma situação de fornicação, e é uma situação agora que nós estamos acolhendo a menina que foi jogada para fora de casa. Antes um pouco de virmos para cá, mas a nossa casa tem que estar aberta para isso, amém? Ela não tinha hoje, né, especificamente onde dormir, mas como igreja a gente está acolhendo. E quantas pessoas já recebi na minha casa, fruto de evangelismo, na rua. Quando o caso era muito sério, eu colocava na área de serviço, trancava a porta, o cara, eu me lembro, pesadão, todo saradão, e eu trancava do lado, lá na casa, na área de serviço. Eu falei: amanhã eu vou tirar as camas desse peixe aí. Louvado seja o Senhor. E fazia isso, fizemos muitas vezes nas nossas casas.
E é tremendo isso, porque isso vai impactar as pessoas. A nossa casa tem que ser uma casa que acolhe as pessoas. Então, vamos compartilhar em todo o tempo, nos hospitais, né? O testemunho aí que ouvimos do Lauro, enfermeiras, médicas, e é isso mesmo. Para que está no hospital? Para que vai para a prisão? Acho que tratei nesses dias esse caso. Puxa, vai ser bom ter esse cara na prisão, porque ele pode pregar na prisão. Ótimo, ele converte e vai para lá. A gente precisa de missionário. Lá, onde ninguém pode entrar, ele já está lá, não precisa nem marcar a visita, está dentro do processo. Tempo integral. Tempo integral, o sacerdote literalmente integral. Então nós temos que preparar essas pessoas para onde elas estiverem. A gente sabe, conhece o texto, né, de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, o propósito de Deus, amados. Lucas 19, 10, o que diz a palavra aí? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Para isso nós estamos na terra. Se for só comer, dormir, tomar vinho, hoje está alegre, né? Louvado seja o Senhor. Então, se for isso, só o social, a alegria, aquela coisa assim, da gente ficar na festa, e é festa, eu sei que é festa, né? A igreja é linda, já cantamos isso hoje, mas o nosso sacerdócio, ele é real, em todo o tempo, toda semana, todos os dias. Aproveite os aniversários. Você convida algum incrédulo para o seu aniversário? Mescla, amém? Temos que mesclar, porque alguém vai vir e vai ficar encantado, porque estamos numa festa onde Deus salvou alguém. Lembro do testemunho aqui do nosso amado amigo de ontem. Tinha lá gente correndo com alegria, etc. E ele foi lá ver de perto, era um funeral. E o povo todo alegre no funeral. A gente é doido mesmo. É loucura de Deus. Esse funeral era da morte de um companheiro nosso aí, o Alci. Está aí a Rosângela, né, viúva do Alci. E foi um funeral espetacular. Amém? Espetacular, a gente pode dizer, de muito gozo e de muita alegria. E a gente lembra também do versículo lá de 2 Pedro 2,9, que todos nós conhecemos e podemos ler juntos, porque eu creio que é muito forte esse versículo. Vós, porém, 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, Elise, faz comigo não. Eu que estou errado, né, Elise? Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para sua maravilhosa luz. A igreja, amados, são aqueles que saíram para fora, amém? Não é para dentro. Em nome de Jesus, vamos mudar a situação. Quantas vezes o Jackson pegava o ônibus lá, não sei se continua pegando, mas ia de um a ponto final, né, Jackson, lá de Salvador, com a família, algumas vezes com a família, não sei se sempre, mas pregando no ônibus o tempo todo. Então, legal, experiência, pagava uma passagem só, né, Jackson? O tempo todo, e ficava pregando, amém? Entregando a palavra de Deus. Então a gente tem muitas maneiras de servir ao Senhor, e a igreja tem que estar onde está o perdido. E o último slide que eu quero repartir com os irmãos, pode passar, vou passar então, é esse. Quero terminar com essa palavra, amados. Eu sei que o que Deus quer de nós é paixão, 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 mais paixão. A gente sabe que Deus vai curar os enfermos, que Deus vai operar milagres, que o Senhor vai exalar através de nós
o seu bom perfume. E o prazer de ganhar uma vida é algo espetacular. É demais, amados. É de um gozo tremendo, é de uma alegria tremenda. Isso renova a nossa vida, renova totalmente a nossa vida. Deus quer te renovar. Eu sempre lembro de contar essa experiência, né? E vou terminar por aqui para a gente orar sobre isso também. Nós tivemos muitas vezes na Inglaterra, na Escócia, mas quero falar da Inglaterra. O Senhor me deu graça de que os meus 3 filhos estudassem na Inglaterra. Pastores, amigos, um tempo que eu passei na Inglaterra, cooperando com a igreja. Mas a igreja da Inglaterra, pelo menos até aquele tempo, penso que não deve ter mudado muito, parece que Deus ia entregar o trabalho de idosos todo para a Inglaterra, porque só tinha velhinho ali. Eu procurava a igreja e o pessoal estava lá no cemitério do lado. É uma cultura, né? Sepultar os irmãos assim, do ladinho. E tinha mais irmãos sepultados do que os vivos. Tinha pouca gente viva ali. E velhinhos, né? Então Deus, nesse tempo, Ele nos deu graça de trabalhar com aqueles irmãos, de trazer ali um renovo. Podemos, com a graça de Deus, enviar pessoas. Deus fez grandes coisas, mas eu creio que o que Deus renovou, está renovando no nosso coração, é a paixão. Porque se não tem gente nova, a Europa é o velho continente, e a gente tem que ter menino em casa, porque menino em casa é diferente de ter velho em casa. Eu estou vivendo com a Sâmia no meu apartamento. A gente não está tão velho, é verdade. A gente está até muito ativo. Mas, irmãos, é tremendo pensar nisso. Mas quando eu vou pegar os copos, eu tenho que passar uma aguinha, que tem poeira, né? Quando eu recebo... Gilberto está lembrando ali, tem idade. Na verdade, amados, a gente, quando a casa, ela não tem crianças, a gente sabe que tem algumas coisas que vai estragando, é complicado. A gente tem que trazer a criança para casa, dá trabalho, mas a criança é a alegria da casa, amém? Então, o novo convertido é a alegria da igreja, e a festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Mas o que Deus está trabalhando conosco é paixão, 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 mais paixão no nosso coração, para que Deus possa fazer essas coisas grandes na nossa vida. Então, eu termino dizendo, o Cristo em nós é uma experiência que vai impactar as pessoas. Eu tenho sido impactado e tenho visto Deus impactar pessoas. E eu te peço em nome de Jesus, experimente isso, que aí vai te faltar tempo, falta dias, porque Deus vai realizando uma obra tal, que se a gente contar, muitos não vão crer, mas Deus pode realizar uma obra maravilhosa nesses dias. Aleluias. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, e pedir ao Senhor que Ele continue fazendo isso. O sentimento que Deus colocou no meu coração era exatamente isso, que Ele quer virar a nossa chave para um testemunho de quem Ele é, Cristo em vós, a esperança da glória. Quero que Deus te incomode sobre essa questão de que é necessário proclamar a palavra. Tenha coragem, não tenha medo, não tenha vergonha, porque quando o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre nós, é poder para testemunhar, é dínamo, amém? É dinamite, esse é o sentido da palavra, e Deus quer que a gente tenha essa ação em Cristo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito, obrigado pela carga
da palavra em nós, que está em toda a Bíblia. Em nome de Jesus Cristo, não queremos mais aquela glória que desvanece, mas queremos, Senhor, o nosso interior cheio de Deus, de tal maneira, Pai, que as pessoas possam ver a Tua glória. Não são as nossas palavras que vão convencê-los, mas são as Tuas palavras em nós, que vai surtir um efeito na nossa vida. Deus, eu quero Te pedir que cada um dos irmãos e irmãs, elas possam, Senhor, se dedicar à oração, à palavra, à comunhão contigo, ao relacionamento com os irmãos, para que corrijamos todas as coisas, mas que saiamos a proclamar para as pessoas. Queremos ganhar os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós Te clamamos que sejamos Tuas testemunhas em todo o tempo, porque é promessa Tua que vai derramar poder sobre nós, e nós seremos Tuas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nós oramos e Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a praticar essa palavra, amados, no nome de Jesus Cristo. Amém. A gente quer apresentar uns irmãos que estão meio conosco, amém? Antes da gente passar a outras situações aqui, muito legal, e é muita alegria tê-los. Tem um irmão aqui dos Estados Unidos, pode ficar de pé? Estados Unidos, onde está? Ah lá, Hernani, mora em Boston já há dezenas de anos. Temos estado com os irmãos ali. Também tem os irmãos do Chile, Santiago é um presbítero que a gente está cooperando, está com a esposa. Se levanta aí a esposa, Paola, onde é que está a Paola? Foi no banheiro. E a irmã dela, são 3 irmãos que estão aí do Chile. Também de Portugal, a gente está apresentando o pessoal do exterior, a Tânia, esposa do Anderson. Agora a gente vai para o Brasil agora, né? Foi lá longe para vir Brasil. Lauro de Freitas, os irmãos de Lauro de Freitas, amém? O Bruno e a Mariana, Bahia. Lauro de Freitas é Bahia. O Bruno tem sido com a Mariana, assim, uma preciosidade de evangelismo. Deus tem trabalhado muito através desse querido irmão. Salvador, na Bahia, os irmãos de Salvador. Esse é um dos presbíteros, Jackson, Carlinha, o filho Ian, que lá atrás, também em Salvador. Teixeira de Freitas, também Bahia, os irmãos Teixeira de Freitas. Turminha de Alval, um companheiro aí na equipe. A gente vai estar lá em junho com a graça de Deus. Vai ter consagração também lá de presbítero em nome de Jesus. Várzea Nova, na Bahia. Várzea Nova. Everaldo e a Janice, nosso presbítero lá. Brasília, todos os irmãos de Brasília. Olha que caravana. Fica de pé ainda os irmãos de Brasília, só mais um pouquinho. Vamos aplaudir mais o Senhor. Quero agradecer a Deus e o amor desses queridos irmãos de Brasília. Obrigado, Wagner, obrigado, Marcelo, obrigado, Beto. Vande, que está trabalhando, foi convocado na última hora para o trabalho, mas essa turminha de Brasília, o Vini, que compartilhou uma palavra lá, que várias pessoas já me disseram que foi bênção demais, e a gente tem algo com o Vini ainda, hoje à noite, né, também, né, com o Vini, está lembrado, né, vai, amém. Aracruz aqui no norte do estado, amém. Gilmar, Fagner, Ulisses, 3 presbíteros, esposas. Cachoeiro de Itapimirim, a terra de Jesus, que o Roberto Carlos nasceu. Amém. Cadê? Vasni levantou, mas cadê o Arildo aí?
Arildo, Jesus. Deus abençoe Arildo. Arildo é caseiro. E os irmãos de Cariacica. Cariacica é aqui na Grande Vitória. Levante aí os irmãos de Cariacica. Amém. Louvado seja o Senhor. Domingos Martins, esse irmão teve um problema. Esse irmão Domingos Martins foi mordido, picado aí por alguma coisa e teve que... Aranha, não sei. Guarapari, Espírito Santo, não é Minas não, tá, irmãos? Guarapari é Espírito Santo. Você tropeça num cara de Guarapari, cai em cima de 8 mineiros em Guarapari. Itaguaçu, no norte aqui do estado. Itaguaçu. Tem mais gente ali atrás também, Itaguaçu. Linhares, também no norte do estado, Linhares. Cadê os irmãos de Linhares? Glória a Deus. Tem mais gente, né? Linhares. Santa Teresa. Deus está levantando a igreja lá em Santa Teresa. Esse irmão vai receber alguns presbíteros lá amanhã. O Billy, Deus está levantando a igreja de Santa Teresa. É um lugar que tem muitos festivais. É uma área muito gostosa aqui do Espírito Santo do Norte. Ele está preparando a casa lá. E alguns chalés, fazendo até propaganda, né? Pode ir para o chalé lá em Santa Teresa. Na Serra, irmãos da Serra. Serra é Grande Vitória, aqui no Espírito Santo. Venda Nova do Imigrante, aqui na montanha. Amém. Venda Nova. Viana, aqui na Grande Vitória, o Gilberto e todos os irmãos que cooperam lá em Viana. Vila Velha, aqui na Grande Vitória. Vila Velha. Vitória, amém. Terminando, o pessoal do Espírito Santo, eu tenho que deixar o recado, não fique longe do Espírito Santo, amém? O Espírito Santo, todos cantam em suas cidades. Goiânia, Anápolis. De Goiânia, Anápolis. Laerte está por aí. Laerte. E a Solange lá também. São Luís, no Maranhão. Turma de São Luís, no Maranhão. Glória a Deus. Dá uma olhada para trás, olha o sorriso deles. Olha para trás. Vem de longe. Amém. Faltou Aracê? Pulou Aracê aqui no Espírito Santo. A organização pulou a Aracê no Espírito Santo. Aracê. Obrigado a esses irmãos aí também, Aracê. Agora, Araguari, onde a gente tem um presbítero cego, mas que enxerga muito mais do que muitos que enxergam. Lá o Zé, tem uma visão tremenda de Deus. Louvado seja o Senhor. Barbacena, Minas Gerais. Aleluia. Queridos de Barbacena. Agora Belo Horizonte. Os irmãos de Belo Horizonte. Aleluia. Nós estamos em Minas aqui, desde Araguari. Agora Carangola. Minas Gerais, a turminha de Carangola, lá atrás, presbíteros, Coronel Fabriciano também, Minas, Deus Júdice, a esposa, Itabira, Minas Gerais, pertinho de Belo Horizonte, amém, obrigado Elvinho, aleluia, Juiz de Fora,
Eu tenho que lembrar aos irmãos que eu nasci em Juiz de Fora, mas estou aqui há dezenas de anos. Manhuaçu, Minas Gerais. Turminha linda aí de Manhuaçu também. Mariana. A turminha de Mariana. Cidade bem católica, mas que Deus está aumentando o catolicismo cristão lá, né? Católico é universal, né? E agora Deus está fazendo algo grande lá. Eu disse de Mariana, agora Matias Barbosa. Matias Barbosa, aleluia. Matipó, Minas Gerais. Matipó? Onde é que está Matipó? Vocês estão batendo palma, nem viram. Eu também não vi. Eu não vi. Vocês estão parecendo a plateia do Silvio Santos. Tem que alegrar. Festa. Montes Claros, Minas Gerais. Aleluia. A outra cidade que Deus está mudando também, Ouro Preto, né? Ouro Preto. Glória a Deus. Quem quiser passear em Ouro Preto, temos casas lá, né? Pedra Azul. É porque é Pedra Azul, né? Não esqueceram de Aracê, não. É Pedra Azul. Tem que levantar. Pedra Azul é Aracê, não é isso, irmãos? Pedra Azul, colocaram aqui em Minas. Tem Pedra Azul de Minas também, irmãos. Tem alguém de Pedra Azul aqui? Não, né? Aí foram cuidadosos, não bateram o pau. Ponte Nova. Ponte Nova. Uberlândia, Minas Gerais. Viçosa. Está aí o Antônio, nosso amado irmão Antônio. A Graça está aí também. Viçosa, eu já falei, né? Não, Viçosa. Cadê o Rui? Fica de pé aí, Viçosa. Glória a Deus. Parauapebas. Pará. Eles estão vindo do Pará. Várias cidades do Brasil. Cabo Frio, Rio de Janeiro. Nossos amigos pastores de Cabo Frio. Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Obrigado. Tem mais gente aí, Duque de Caxias. Itatiaia também, ali na montanha. Macaé, Rio de Janeiro. Glória a Deus. Niterói. Turminha de Niterói. Glória a Deus. Rio das Ostras. Amém. Rio de Janeiro. Amém. O William já grita mesmo. Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro também. Marquinhos. Não levantou, não. É um beijoqueiro, beija forte ele, hein? Valença, Rio de Janeiro. Esse irmão de Valença aí, irmão do Beto de Brasília. Fica de pé de novo. Irmão do Beto de Brasília. Ô Beto, fica de pé aí, só para conhecer seu irmão. Amém. Tem outro lá? Ah, não.
Valença é benção mesmo. Tem outro. Agora, Cruzeta, lá no Rio Grande do Norte. Bessinho com a esposa. Natal, no Rio Grande do Norte também. Você é de Parnamirim, não é não? Levanta outra vez, menina. Parnamirim. E o último aqui é São Paulo. Turma de São Paulo. Que turma linda. De São Paulo. Louvado seja o Senhor. Bem, vou voltar a palavra ao meu coordenador da noite aqui, o Sodré. Muito obrigado. Ele tem alguns avisos importantes. A Altamira, irmãos, é verdade, faltou a Altamira. Altamira, Manaus, Amazonas. Não, Oelha. Pará. Pará, é Pará. É Pará. Os irmãos também falou do Amazonas aí. Alguém falou assim. Me induziram ao erro aqui. Ô William, fica de pé de novo aí. Esse amado irmão com a van. Esse irmão que já tem uma van, não precisa nem de carro. Tô. Uma pena que a gente não pôde ouvir o William, mas tem tanta preciosidade. O William trabalha com os índios lá, ele, Laerte também, né? Mas é muita riqueza para pouco tempo. Amanhã ainda podem conversar mais com o William e Laerte. Obrigado, Laerte. Obrigado, Sodré. E toda a igreja. Amém? Deus te use, Sodré. Então o Edson está me pedindo, e vou fazer isso. Guilherme e Luan vão ser ordenados, consagrados lá em Juiz de Fora. Fica de pé. Ó o Luan. Dia 1º de agosto. Dia 1º de agosto. 1º de agosto. Está marcada a data. Amém? Então, vai ter mais consagração. Amém. A gente vai dar alguns avisos e fazer também algumas apresentações aqui. Vou chamar o Rafael. Por favor, Rafael vai apresentar um livro. Boa noite, irmãos. Sou o Rafael, sou psicólogo forense do Tribunal de Justiça há mais de 13 anos. E você talvez não saiba o que é um psicólogo forense. Alguém sabe aqui o que é? Quem já viu aquela série Adolescência na Netflix? Vocês viram ali onde o adolescente se revela quem realmente ele é? Foi através da ação de uma psicóloga forense, certo? Um dos primeiros testes psicológicos da história, já narrado, foi quando Salomão mandou pegar uma espada para disputa de guarda de uma criança. Não é verdade? Está lá na Bíblia. Pelo comportamento, ou seja, pela reação daquela mulher, ele descobriu que ela era a mãe. Psicólogo forense basicamente é isso. E desde 2012 eu faço isso. Eu atuo com disputa de guarda, alienação parental e casos de abuso sexual infantil e violência doméstica. E há uns 7 anos, num dos intervalos de retiro que eu participava, acho que foi Empreendedores, aqui no Hotel Ilha do Boi, eu conversava com o irmão falando sobre a minha atuação, e ele usou um termo que eu falei, isso é o livro que eu vou escrever. Ele falou assim, isso é como se fosse órfãos de pais vivos. Eu falei, é isso. Então, desde lá, eu venho alimentando esse livro, e por último, agora, eu fiquei assim, quase que 6 meses focado para apresentar aos irmãos um livro que não tem nada de religioso. Mas eu pergunto para vocês assim, quanto vale uma alma? Mais do que o mundo inteiro, não é verdade?
Agora imagina quanto vale uma alma inocente, que é uma alma de uma criança. E esse livro é um livro que Deus tem me usado. Eu estou cedido na Assembleia Legislativa, e dia 16 agora nós vamos lançar oficialmente o livro na Assembleia Legislativa, junto com um programa que o presidente da Assembleia abraçou, chamado Guardiões da Infância, aonde a gente vai estar indo em todo o estado, capacitando profissionais da área da assistência social, psicologia, rede de educação, pais e líderes institucionais. Para quê? Para que haja um combate, uma prevenção efetiva da negligência emocional e do abuso sexual infantil. Então, vocês que são líderes de igreja, nas localidades de vocês podem pensar assim, mas isso não acontece, né, na nossa realidade. Mas o que eu tenho para revelar para vocês é que o ambiente mais propício de um abusador é um ambiente que tem extrema confiança. E eles se aproveitam disso para abusar nossas crianças. Mais de 80% dos casos de abuso infantil ocorre dentro das casas. Isso porque a maioria ainda está reprimido. Por quê? Porque as pessoas não sabem identificar e perceber comportamento infantil. E é isso que nós vamos estar trabalhando no Estado do Espírito Santo. E eu estou liberado para ir nas localidades de vocês, porque isso também é uma ação social. Eu acho que a igreja, por muito tempo, achou que ação social é doar cesta básica, não é verdade? Mas a ação social é libertar vidas desse risco, é libertar mulheres de violência doméstica, é uma gama de possibilidades que a igreja deixou de atuar para o Estado, que não tem 1% a oferecer ao mundo daquilo que a igreja tem. Então eu deixo aqui um pedido para vocês. Eu tive a graça de Deus dessa semana meu livro ficar como o primeiro mais vendido sem ser lançado a obra física. Eu estou aqui só com a contracapa, porque o impresso a Amazon ainda não liberou para o Brasil. Já liberou nos Estados Unidos, mas não liberou no Brasil. Comprem esse livro no e-book. Quando lançar o físico, comprem esse livro, porque ele é um manual de ajudar pais, profissionais e líderes